Você já percebeu como algumas pessoas conquistam uma sala inteira com poucas palavras, enquanto outras falam muito e não dizem nada? Não é sobre vocabulário rebuscado ou técnicas de vendas. É sobre algo muito mais profundo, menos algo que a maioria das pessoas jamais compreende. Falar de forma inteligente não tem nada a ver com o que você diz, mas com quem você é quando está dizendo. A comunicação persuasiva não nasce da boca, ela nasce do silêncio interior, da clareza emocional, da capacidade de ouvir antes de ser ouvido. Como disse Carol Rogers, quando alguém realmente te ouve sem te julgar, sem tentar assumir responsabilidade por você, sem tentar te moldar, isso é algo incrivelmente bom. E é exatamente essa presença, menos essa escuta profunda, menos que transforma palavras comuns em pontes entre almas. Mas por que tão poucas pessoas dominam isso? Por que tantos de nós falamos para preencher o vazio, para provar algo, para não sentir o peso do nosso próprio silêncio? Hoje você vai descobrir o que realmente separa quem fala bem de quem simplesmente faz barulho. A comunicação persuasiva é, antes de tudo, uma dança psicológica. Não é um jogo de manipulação, mas um encontro de vulnerabilidades. Quando você fala com alguém, o que está realmente acontecendo? Você está compartilhando não apenas informações, mas frequências emocionais. Seu tom de voz, suas pausas, a forma como você sustenta ou desvia o olhar, tudo isso comunica muito mais do que as palavras que você escolhe. A neurociência já comprovou: nosso cérebro processa emoções antes de processar lógica. Isso significa que, antes mesmo de entender o que você disse, a pessoa já sentiu se pode ou não confiar em você. Aristóteles chamava isso de ethos, menos a credibilidade que emana de quem você é, não do que você finge ser. Mas no cotidiano, vemos o oposto. Pessoas ensaiando discursos, memorizando frases de efeito, tentando parecer confiantes, enquanto tremem por dentro. E o resultado? A mensagem não chega. Porque a comunicação verdadeiramente persuasiva só acontece quando há congruência, menos quando o que você sente, pensa e fala estão alinhados. E isso, meu amigo, é raro, muito raro. De onde vem essa dificuldade em comunicar com autenticidade? A resposta está na infância. Muitos de nós crescemos em ambientes onde falar significava arriscar. Arriscar, ser julgado, ridicularizado, silenciado. Quantas vezes você foi interrompido quando criança? Quantas vezes disseram: não é assim que se fala, pare de chorar, seja educado? Essas frases, aparentemente inocentes, ensinaram uma lição devastadora. Sua voz não importa tanto quanto a aprovação dos outros. Donald Winnicott, psicanalista britânico, falava sobre o falso céu, uma máscara que a criança cria para ser aceita, escondendo quem ela realmente é. E essa máscara se torna o filtro através do qual ela se comunica pelo resto da vida. Você não fala para se expressar, você fala para ser tolerado, para não desapontar, para manter a paz. E assim, a comunicação deixa de ser uma ponte e se torna um muro, protegendo você da rejeição, mas também da conexão. A criança que teve medo de falar se torna o adulto que fala demais ou de menos, que enche o silêncio de palavras vazias ou que se cala quando deveria gritar. E aqui está o conflito que ninguém te conta. Falar de forma inteligente exige que você enfrente o que há de mais doloroso em você. Porque comunicar, verdadeiramente, é arriscar ser visto. É desistir do controle sobre como os outros vão te perceber. É aceitar que às vezes suas palavras não vão ser compreendidas. E tudo bem, mas para a maioria de nós, isso é aterrorizante. Preferimos a segurança do discurso ensaiado, da frase feita, do clichê que não compromete. Marcel Rosenberg, criador da comunicação não violenta, dizia que a maioria de nós foi educada em uma linguagem que encoraja rótulos, comparações, exigências e julgamentos, ao invés de consciência sobre sentimentos e necessidades. E é exatamente isso que vemos. Pessoas que falam sobre os outros, mas nunca sobre si mesmas. Que acusam, defendem, justificam menos, mas raramente dizem eu sinto ou eu preciso. Porque dizer isso é expor a ferida. E expor a ferida é perder o controle. Então você fala menos, mas não diz nada. E quanto mais você fala, mais distante fica de quem você realmente é. Mas existe uma virada nessa história. Um momento de clareza que muda tudo. E esse momento acontece quando você percebe: a comunicação persuasiva não é sobre convencer os outros. É sobre parar de tentar convencer a si mesmo de que você precisa ser diferente do que é. Quando você aceita sua voz menos, com todas as suas imperfeições, hesitações e vulnerabilidades, algo mágico acontece. As pessoas começam a te ouvir de verdade. Porque o
que elas procuram não é perfeição. É verdade. Carl Jung disse: a maior e mais importante conquista da vida humana é tornar-se consciente de si mesmo. Isso se aplica diretamente à forma como você se comunica. Quando você está consciente de suas emoções, de suas necessidades, de seus medos, quando você não está mais fugindo de si mesmo, suas palavras carregam peso, elas carregam presença. E presença é a verdadeira persuasão. Porque as pessoas não seguem argumentos, elas seguem energia. Elas seguem alguém que sabe quem é, mesmo quando tá duvidando. Alguém que fala não para impressionar, mas para conectar. Essa conax, ou essa ponte invisível entre duas almas, é o que transforma palavras em transformação. Mas aqui está a verdade que ninguém quer encarar. Você só vai falar de forma inteligente quando parar de ter medo do silêncio. Porque o silêncio é onde mora tudo que você evita. É onde estão as perguntas que você não quer responder, as emoções que você não quer sentir, as verdades que você não quer admitir. E, enquanto você estiver fugindo do silêncio, suas palavras vão ser apenas ruído, uma tentativa desesperada de preencher o vazio com algo. Qualquer coisa, menos a sua própria presença. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e psiquiatra, escreveu: entre o estímulo e a resposta há um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. Em nossa resposta está nosso crescimento e nossa liberdade. Esse espaço, esse intervalo entre ouvir e falar, é onde nasce a comunicação persuasiva. Mas para acessá-lo, você precisa desacelerar. Precisa parar de reagir automaticamente, de defender seu ego, de provar que está certo. Precisa respirar, sentir, observar. E só então, só quando você realmente ouviu o outro e a si mesmo, é que você pode falar. E quando você fala desse lugar, não há técnica no mundo que supere o impacto das suas palavras. A psicologia por trás da comunicação persuasiva é fascinante. Sigmund Freud identificou 3 instâncias psíquicas que governam nossa mente: o identidade, o ego e o superego. Quando você fala, essas 3 forças estão em constante negociação. O identidade quer gratificação imediata, menos quer ser ouvido, validado, admirado. O superego quer moralidade, aprovação social, conformidade. E o ego tenta equilibrar os dois. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas fala diretamente do identidade ou do superego. Falam impulsivamente ou roboticamente. Raramente falam de um ego saudável, menos aquele que integra desejo e responsabilidade, autenticidade e respeito. Alfred Adler, colega de Freud, propôs algo revolucionário: o sentimento de inferioridade. Segundo ele, grande parte do nosso comportamento é motivado por uma tentativa de compensar essa sensação de não ser suficiente. E isso se reflete na comunicação. Você fala para provar que é inteligente, para mostrar que sabe, para esconder que está inseguro. Mas a verdadeira inteligência comunicativa vem de quem já fez as pazes com sua própria insuficiência, de quem não precisa provar nada menos. E justamente por isso, convence. Então, como você desenvolve essa capacidade? Como aprende a falar de forma inteligente, persuasiva e autêntica? Primeiro, pare de tentar ser eloquente. A eloquência verdadeira não vem do vocabulário, mas da clareza interna. Comece praticando a autoescuta. Antes de falar, pergunte-se: o que eu realmente sinto agora? O que eu realmente preciso comunicar? Segundo, observe suas reações automáticas. Toda vez que você sentir a urgência de se defender, justificar ou contra-argumentar, pause, respire, pergunte ao outro: me ajuda a entender melhor o que você quis dizer? Essa simples pergunta muda tudo. Terceiro, abrace a imperfeição. Você vai gaguejar, vai escolher a palavra errada, vai ser mal interpretado. E tá tudo bem, porque a comunicação não é uma performance, é um processo. Eric Fromm escreveu: a principal tarefa do homem na vida é dar à luz a si mesmo, tornar-se aquilo que ele potencialmente é. Falar de forma inteligente é isso: dar voz à sua essência, não à sua máscara. É parar de imitar, é parar de competir. É simplesmente ser e confiar que isso é suficiente. No final das contas, dominar a psicologia da comunicação persuasiva é dominar a arte de estar presente. Presente com você mesmo, presente com o outro. Não é sobre técnicas, fórmulas ou truques retóricos. É sobre coragem, menos a coragem de ser visto, de ser ouvido, de ser questionado. A grande lição é esta: você não precisa de mais palavras, você precisa de mais silêncio. Silêncio para ouvir o que o outro realmente está dizendo. Silêncio para sentir o que você realmente está sentindo.
Porque, no silêncio, a verdade emerge. E a verdade, quando falada com simplicidade e clareza, é a força mais persuasiva que existe. Não porque ela manipula, mas porque ela ressoa, porque ela toca algo profundo em quem te escuta menos, algo que reconhece. Essa pessoa não está tentando me convencer, ela está tentando me compreender. E isso, meu amigo, é o que muda mentes e corações. Não argumentos brilhantes, não discursos ensaiados, mas a humanidade nua de alguém que ousou falar, não para vencer, mas para conectar. E nessa conexão, tudo se transforma. Então, da próxima vez que você tiver algo a dizer, lembre-se, suas palavras são um reflexo de quem você é por dentro. Se você está em paz consigo mesmo, suas palavras vão transmitir paz. Se você está em guerra, suas palavras vão transmitir conflito. A comunicação persuasiva não é algo que você aprende lendo livros ou fazendo cursos. É algo que você desenvolve vivendo conscientemente, observando-se, perdoando-se, escolhendo a cada conversa ser um pouco mais honesto, um pouco mais vulnerável, um pouco mais presente e talvez menos, apenas talvez menos suas palavras toquem alguém de uma forma que você jamais imaginaria. Não porque você disse algo espetacular, mas porque você disse algo verdadeiro. E no mundo de hoje, onde todos gritam e ninguém escuta, a verdade sussurrada tem mais poder do que qualquer discurso inflamado, porque ela não exige atenção. Ela simplesmente merece. E quando você fala dessa forma, menos com integridade, com presença, com coragem, você não apenas comunica, você transforma. E essa é a verdadeira inteligência da comunicação persuasiva. Se este vídeo falou com você, curta e compartilhe. Às vezes, uma reflexão é o que desperta o que dormia dentro de nós.